De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, vamos falar sobre um assunto hoje, agora aqui no nosso estúdio, que é aguardado por muitas pessoas. É aposentadoria. Pois é, esse momento, gente, às vezes é muito esperado. E aí sempre, acabam surgindo dúvidas de como se aposentar, qual que é o processo, quem tem direito, a partir de qual idade. A gente vai esclarecer tudo isso agora aqui no estúdio com o advogado Felipe Vilela. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Vamos lá, começar um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar logo perguntando, tá, Felipe? Quem é que tem direito à aposentadoria hoje? Eu li algo que existe uma regra dos pontos. Desmistifica isso pra gente, por favor. É muito boa pergunta, né? Se falando de INSS, existem os benefícios que são os programáveis. Sim. Que é onde tem a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que você sabe exatamente quando vai completar a idade e o tempo. E existem os benefícios que não são os programáveis. E nesses casos o INSS funciona como seguro. A exemplo da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Sim. O auxílio-doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. O salário maternidade ele tem uma natureza híbrida, né? Tanto pode ser programado, uma gravidez ou não, né? Mas também é necessário ter essa condição de segurado. E existe também aqueles benefícios que são da assistência social, que é o benefício conhecido como LOA, né? Ele faz parte da assistência que também é gerido pelo INSS. Com relação à questão da aposentadoria dos pontos, sim, existe uma regra hoje dos pontos. Antes da reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, sim, essa regra dos pontos, que ficou conhecida como 85-95, que é uma regra progressiva, essa regra, ela diz respeito apenas ao valor do benefício, né? Ou seja, a pessoa completava aquela pontuação, ela se aposentava sem um fator previdenciário. Hoje, com a reforma da Previdência, essa regra de pontos, ela acaba sendo mais uma das regras do período de transição, né? O que são esse período de transição? Né? Então, assim, a ideia do legislador com a reforma da Previdência que foi ocorrida em 2019 foi acabar de vez com a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Então, antes, o homem precisava de 35 anos de contribuição, independente da idade, e a mulher de 30 anos. Então, com a reforma da Previdência, quem estava muito próximo de adquirir, foram criadas 4 regras de transição. Essa regra do ponto é uma delas, que é uma regra progressiva. A cada ano aumenta um ponto. Então, atualmente, 2022, o homem precisa de 99 pontos e a mulher de 89. Para poder se aposentar. Isso. Lembrando que o tempo mínimo para que faça uso dessa regra de pontos seria a mulher ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem 35. Somando com a idade para poder chegar aos 99 pontos ou a mulher 89 pontos. Certo. Sobre a questão dos tipos de aposentadoria, foram esses que você falou logo na primeira pergunta, né? Isso, exatamente, né? Como eu citei, é importante até deixar essa dica aí para o telespectador, né? É muito importante que você esteja em dia com o seu INSS, pagando regularmente, sim, porque, como eu falei, existem aqueles benefícios com a natureza de seguro, né? Então, ninguém, por exemplo, se Deus o livre, você morrer, fica uma pensão para os seus dependentes. Se você adoecer ou sofrer um acidente, se você sofrer um acidente, você pode receber um auxílio acidente. Se você ficar incapaz para o seu trabalho, você pode receber um auxílio doença. Se você ficar inválido, você pode receber uma aposentadoria por invalidez. Então é importante que as pessoas fiquem em dia com o INSS. Certo. Uma grande dúvida, né, sobre esse assunto. É um processo que demora ou é um processo que é rápido, né? Quando é que eu devo dar entrada nesse processo, né, nesse pedido de aposentadoria? É quando eu completar já os meus 30 anos de contribuição e tiver a quantidade de pontos necessária ou não? Quando estiver próximo ali, eu já posso dar entrada nesse processo. E aí, Felipe? Olha, o correto é que você dê entrada após implementar os requisitos. Certo. Mas caso, né, a pessoa tenha dado entrada um pouco antes e no momento que o servidor do INSS ele vai analisar se preencher os requisitos e ele observar que no momento que requeriu não preenchia, mas que implementou esses requisitos no curso do processo, é possível que ele reafirme a data de entrada para adequar a data correta. Mas o ideal é que o segurado ele faça o requerimento só após completar e implementar os direitos.
Certo. E sobre o processo ser rápido, ser devagar, ser lento, conta pra gente um pouquinho como é que funciona. Então, hoje no INSS, devido à carência de servidores, a aposentadoria às vezes tem demorado bastante, né? E agora, com essa greve, que, salvo me engano, está prevista para acabar hoje, né? Acaba que as filas estão, né, extensas, né? E muita gente dá entrada no período de aposentadoria, então tem casos assim, a pessoa passa às vezes até um ano aguardando isso aí. Então, assim, infelizmente, a realidade hoje é que não está sendo tão rápido. Certo. Mas a boa notícia é que existe precedentes da Justiça que reconhece quando o INSS demora para conceder a aposentadoria, o segurado ele pode ter direito a um dano moral, né? Então, assim, são vários precedentes. Teve até um recentemente que foi noticiado na mídia do segurado que ganhou indenização de R$15 mil a título de dano moral pela demora na concessão da sua aposentadoria. Olha só. Uma outra dúvida que eu tinha anotado aqui, né? Quais que são os documentos necessários hoje para dar entrada nesse processo? Então, para você requerer, né, a sua aposentadoria, se for, por exemplo, uma aposentadoria por idade, você precisa anexar o seu RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e, obviamente, os documentos que comprovem ali as suas contribuições ou seus vínculos de trabalho. Se a pessoa trabalhou, por exemplo, numa prefeitura e ela trabalhou com um cargo de comissão, ela pode requerer essa certidão, anexar junto ao INSS. Sim. Já na tempo de contribuição são os mesmos documentos. Agora, se for um benefício por incapacidade, além desses documentos, ele precisa também anexar atestados, exames, receitas médicas, todo tipo de documento que comprove, né, o direito à sua aposentadoria. E se for uma aposentadoria especial, que é daquelas pessoas que trabalham com insalubridade e periculosidade, aí vai ser preciso um PPP ou um LTCAT, que a gente chama, que é um laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Certo. Então, assim, vai depender muito do tipo de benefício requerido, né? Ok. Tá, uma outra dúvida. Não tenho a minha carteira de trabalho. E agora? Doutor Felipe. Então, se for uma pessoa que nunca teve, né, a carteira de trabalho, eu sempre recomendo que tire, porque até para a prova de desemprego, né, a ausência de anotação, ele não é assim uma prova suficiente, mas ele é um início de prova material, né, que pode ser corroborado. Então, agora a pessoa que já teve a carteira de trabalho, ela perdeu ou foi extraviada, eu sempre recomendo que ela faça o boletim de ocorrência, né, e obviamente solicita uma segunda via. Lembrando que agora existe a carteira digital, né? E aí mesmo a pessoa perdendo, no seu documento digital, né, mais moderno, então todas as informações ficam lá contidas. Muito bem. É interessante contar com uma ajuda jurídica hoje para falar sobre esse assunto, para tratar desse assunto, ou é possível resolver, dar entrada nesse processo sozinho? Então, para o segurado requerer a sua aposentadoria na via administrativa, o advogado ele é uma ferramenta opcional, não é obrigatório. Qualquer pessoa, através de 135 ou através do aplicativo Meu INSS, pode requerer sozinho esse benefício. Lógico que o profissional, o advogado, ele sempre, né, ele vai te orientar, ele pode fazer, por exemplo, um planejamento previdenciário para quem quer saber quando vai se aposentar, o valor. Sim. Então, assim, o profissional ele pode ser muito útil, né? Principalmente, é bom lembrar que nem sempre o INSS calcula corretamente o valor da aposentadoria. Então, acaba sendo uma boa ferramenta, né, digamos. E já na via judicial, né, se você teve o benefício indeferido, que é negado, e você vai recorrer até a justiça, aí sim se torna obrigatória a figura de um advogado ou de um defensor público. Ok. Quais que são as principais dicas quando a gente fala de aposentadoria, então? Olha, eu vou falar uma dica muito boa, uma dica de ouro. O valor que você paga a título de INSS, você pode deduzir integralmente no seu imposto de renda. Fica aí uma dica muito importante. Outra dica, né, que quer receber o salário maternidade e você quer ter um valor maior do salário maternidade, o INSS ele calcula atualmente as últimas 12 contribuições. Sim. Então, se você pretende engravidar, você já pode ali verter contribuições até no teto, né, visando ter um salário maternidade no teto. Hoje o teto do INSS está em torno de R$ 7.080, ou seja, você pode ter um salário maternidade de até R$ 28.000.
Por isso que eu acredito que seja muito importante assim, o auxílio de um profissional, né, nessa questão. Com certeza. Então fica aí, tá? Essa dica para você. Tá pensando em se aposentar, né? Ou pedir algum tipo de auxílio ao INSS. Busque informações jurídicas, né? Com profissionais que realmente atendam nessa área para que você possa fazer isso da melhor forma possível. Quem quiser, né, saber mais ou até mesmo, né, compartilhar aí, por favor, algum contato, rede social para o pessoal, como é que a gente pode fazer? Então, eu estou no Instagram através do Vilela.advogados. Diariamente eu posto conteúdo, né, informações de relevância aos segurados. Também no meu site, vilela.advogados.com.br e também no canal no YouTube, Vilela Advogados. Muito bem. Muito obrigada, Felipe Vilela, aqui pela sua participação com a gente. Parabéns pelo trabalho. Bom dia. Bom dia, obrigado. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco a gente está de volta.